Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, queridos irmãos da região 6, Minas e Espírito Santo. Somos gratos a Deus por mais um desfrute desse volume 6 do nosso Alimento Diário, cujo nome é A Era dos Sete Espíritos. Graças a Deus. E é o tema dessa semana, primeira semana, A Era dos Sete Espíritos. Amém? Gostaria de ler um texto da Bíblia para nós, justamente sobre a importância de nós sermos vigilantes. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, ele diz assim, o versículo 32 fala que nós estamos na qualidade de um pequeno rebanho, que nós não devemos temer, porque o nosso Pai se agradou de nós. No versículo 35 em diante diz assim, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Será glorioso aquele dia, amados irmãos. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Isso depende do que temos aprendido, depende do nosso estado. Louvado seja o Senhor. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, obrigado por essas palavras, obrigado porque temos ruminado dia a dia as palavras diárias que podem nos tornar sábios, sóbrios, maduros e ainda, Senhor, atentos para a sua vinda. Devido aos sinais que estão aí, nós devemos estar cingidos como nunca, comendo a palavra e bebendo do Espírito. Conduza-nos nessa semana para a glória do seu nome. Amém. Meus amados, nessa porção que diz assim, no dia de hoje, segunda-feira, um momento muito especial. Aqui fala dos sete espíritos, que nós estamos vivendo num tempo bem especial, próximos à volta do Senhor Jesus, e que nós devemos estar num estado de vigilância. Porque se nós estamos percebendo as coisas acontecerem, nós não podemos ser enredados por elas. Devemos estar sóbrios e atentos. E outra coisa, o Senhor nos considera como os trabalhadores de última hora. Ele nos chamou da 1ª hora. Então, Ele é o Espírito, os sete Espíritos. E ainda, o que nós precisamos fazer hoje, no final dessa era, é nos intensificar a nossa comunhão com o Senhor, buscando o Espírito na sua completude, como vimos a semana atrasada, a semana passada. A semana passada nós ganhamos muito acerca do Evangelho, que nós devemos tomá-lo, experienciá-lo, uma vez que nós o recebemos por revelação. Essa é a minha experiência, a experiência de muitos. Não fomos convidados assim para participar de uma igreja, entre aspas. Não, nós ouvimos o Evangelho e fizemos um convite ao Senhor e Ele entrou em nós, mudou a nossa vida
e veio nos revelando pouco a pouco o seu Evangelho, para que nós nos tornemos cúmplices com Ele, responsáveis por Ele e ainda cooperando com o Evangelho, para que o Evangelho, à medida que o experienciamos, ele se torne a nossa fibra, ou entre, como o desenvolvimento em nossas células. Aí o nosso viver, o nosso falar, o nosso andar, não falaremos de outra coisa senão do Evangelho nos seus dois aspectos gloriosos. Esse é o Evangelho de Deus. Então, nessa semana, sobre nós tomarmos os 7 Espíritos, porque os 7 Espíritos demonstram a necessidade de nós nos intensificarmos na vigilância, na sobriedade, no viver, principalmente para que nós possamos cooperar muito mais no Evangelho e ajudar a muitos. Então, temos dificuldades, sim, temos problemas, oposições e perseguições, sim, mas devemos avançar muito mais propagando o Evangelho. E nós vimos aqui, como diz no 2º parágrafo, a página 7, graças a Deus vivemos na era do Espírito e estamos sob a sua direção e administração. O Espírito nos dá direção, nos alinha e nos conduz no caminho que é Jesus. Amém? Ele é o caminho. E ainda, a administração. O Espírito é que administra a obra que Deus confiou a Jesus, e a função do Espírito é glorificar a Jesus e infundir em nós esse encargo, para que sejamos mais e mais transformados e conformados a Cristo Jesus. Amém? Nós, como pessoas inadequadas, Deus teve misericórdia de nós e nos chamou, nos incluiu nesse encargo. E esse Espírito, ele intensifica em nós como fogo. Nós éramos como meras sarças, ou seja, um arbusto espinheiro que ninguém pode tocar porque senão se espinha. Mas Deus tem feito essa obra de transformação em nós, nos moldando a Cristo e eliminando de nós tudo que é espinho que está em nossa alma, que ofende outras pessoas. Graças a Deus. E assim Ele quer tornar-nos tais arbustos ou espinheiros ou a estrutura humana, para que Ele, como fogo, possa arder em nós, queimar, arder como um grande fogo, uma chama, e assim nós poderemos ajudar a muitos. Graças a Deus. E a função do Espírito, nessa era dos 7 Espíritos, é intensificar o fogo para nos transformar, como nós dissemos. Então, o Espírito operando em nós, ele nos leva para a base, que é a palavra. Nós desfrutamos aqui. A verdade é o próprio Deus que, pela palavra profética a nós, frequentemente dispensada, infunde em nós a realidade de tudo que Ele é, pois seu desejo é preparar-nos para a sua vinda. Amém? Então, Deus está intensificando a sua obra em nós, como dissemos, levando-nos a comer mais a palavra, tomar a palavra, para que mais do Deus verdade se infunda em nós e mais vivamos nesse Deus verdadeiro. Assim como Deus usou os apóstolos, Pedro e João, que foram a base do apostolado no início, na ressurreição de Cristo Jesus, e o Espírito os usou de maneira tremenda, poderosa, milagrosamente, eles operaram sinais tremendos. Aí, logo avante, Deus então levanta Paulo, e através de Paulo, depois dele receber a revelação, o Evangelho do Deus bendito, ele mostra em várias epístolas que ele foi fiel, levando a cabo o Evangelho.
e assim ele trabalhou muito. E outra coisa, ele recebeu como evangelho a revelação dos mistérios de Deus, que é Cristo e a igreja, a casa do Deus vivo, o corpo de Cristo, os muitos membros que constituem esse corpo, que são as pedras vivas que constituem essa grande casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Eles foram usados assim, tremendamente, graças a Deus. Agora é a nossa vez, amém? Então veja bem, na era do Espírito, está agindo extraordinariamente. E nós devemos dar graças a Deus. E hoje nós estamos experienciando de maneira muito forte o fluir do Espírito, principalmente por causa da presente era maligna, em que hoje, por causa da mentira, as mentiras, as dificuldades para derrubar, eles procuram, aliás, baseado nas mentiras, eles estão procurando difundir e derrubar a verdade e desconstruir a base da nossa sociedade, que é a família. Mas graças ao Senhor nós temos hoje milhares de jovens percorrendo as cidades, os países, propagando o evangelho, orando pelas pessoas na rua e semeando aí de 8 a 10 mil livros por dia em todo o Brasil. E olha que chegaremos aí a 3 milhões de livros só esse ano, distribuídos em todo o Brasil, sem contar os outros países. Isso prova que os jovens, não avança jovem, as igrejas saindo, cooperando com os jovens, os pais com as suas crianças, com os adolescentes, os da melhor idade, nós podemos ver Deus avançando muito nessa era. Graças a Deus pelo Espírito, pelos 7 Espíritos que temos desfrutado nos dias de hoje. Louvado seja o Senhor. E esses muitos eventos que têm ocorrido, nós podemos citar algumas ferramentas importantes, como nós temos aí a comportagem dinâmica, nós temos aí o Avança Jovem que já citamos, temos também o Avança Sênior, tremendo. Os mais velhos estão saindo, fazendo uma obra tremenda, saem com os netos, com os filhos, muito bom, graças a Deus, propagando o Evangelho com essa frase de impacto: posso orar por você? Você que está me ouvindo, pratique isso. Sai aí à porta da sua casa, encontrou alguém, diz: posso orar por você? Verás o que vai ocorrer. Louvado seja o Senhor. Então, hoje nós temos também, por exemplo, a região 6, restauramos o CEAP na região 6. Então, o CEAP é importante para aperfeiçoar novos líderes, tanto de igrejas, como também aperfeiçoar CEAPistas para serem comportores dinâmicos e que sejam líderes de equipes. Isso é tremendo demais. Graças a Deus. Temos o Expolivro, Árvore da Vida, que tem sido importantíssimo, graças a Deus. E temos também a editora Árvore da Vida, que tem nos auxiliado muito na produção dos livros. E assim nós estamos avançando. Amém? Não é glorioso? Nós damos graças a Deus, vamos avançar nesse espírito, nos cingindo, nos preparando para a vinda do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor, um bom dia e bom desfrute, boa semana.